Amados, o título desta mensagem é A Fé e os 4 enigmas que eu acho que houve um pequeno engano, mas está certo. Eu queria dizer a fé e os 4 enganos em Jó. São 4 enganos em Jó. E eu peço que você, nesse primeiro momento, você abra sua Bíblia lá. Eu creio que você já até conhece esse primeiro versículo. E depois nós vamos passar para o livro de Jó. E vocês vão permanecer com o livro aberto de Jó para que nós acompanhem nessa caminhada de ver os 4 enganos para a vida de Jó. Lá em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé, você pode acompanhar aí, amados? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Você pode se assentar, amado e amigo. Amados, muitas promessas de Deus escapam às vezes de nossas mãos devido à falta do nosso conhecimento de Deus. E a isso chamamos de ignorância por não entendermos que Deus sempre esteve, está e estará no controle de tudo. É preciso romper com as barreiras que impedem o fluir da graça e o poder de Deus para nossas vidas. Jesus colocou à nossa disposição todos os recursos necessários para vivermos uma vida vitoriosa. Todos os recursos foram colocados dentro da palavra de Deus para todos nós. Nós vamos utilizar nessa mensagem 4 enganos que encontramos na experiência de Jó e seus amigos. Lá em 1 Coríntios 12:1, o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação muito forte quanto aos dons espirituais. Não quero que vocês sejam ignorantes. E em 1 Tessalonicenses 4:13, quando Paulo se referiu aos que partiram, ele insistiu: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Para deixarmos de ser ignorantes, precisamos conhecer a palavra de Deus e confiar nela. O escritor da carta aos Hebreus afirmou, como nós lemos no início, sem fé é impossível agradar a Deus. Amado, não tem como. Você quer agradar a Deus sem acreditar que Ele é o Todo-Poderoso? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não espere milagres. Não espere respostas. Não espere a volta de uma palavra, a voz do Espírito Santo falando para você, se você não tem fé. Se você é simplesmente um religioso, leio a Bíblia, fico aqui, vou procurar, tudo bem. Você tem que ter relacionamento com Deus, amados. Relacionamento com Deus. Acreditar que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas se você simplesmente é indiferente a essas coisas, você vê as coisas passarem naturalmente. Assim como um sopro qualquer, e nada acontece. E Deus nunca falha para aqueles que creem nele. Nunca falha. Ele sempre está disposto, sabe, a vir em nossas vidas, a nos ajudar, a nos consolar, a nos fortalecer, a nos curar. Tudo isso Ele pode fazer sim, porque Ele é o Todo-Poderoso. As pessoas às vezes estão tão indiferentes, longe de Deus, que pensam que são os seus próprios deuses. Não, isso aqui, sabe? Como hoje na escola bíblica eu estava ouvindo algo maravilhoso, falaram sobre legalismo. O legalismo. O que é o legalismo? A imposição daquilo que as pessoas acreditam, como lei e tudo mais. Não é assim. Com Deus é diferente, amados. Por Ele ser misericordioso, amoroso, bom, justo, as coisas acontecem quando nós cremos nele.
Ele sempre dá testemunho com suas dádivas. Você acha possível alguém ter um encontro com Deus sem acreditar que Ele existe? Como nós podemos ter um encontro com alguém se você não o conhece? Como é que você vai se encontrar com alguém se você não conhece aquela pessoa? A pessoa não existe. Tem algum encontro? Não. É preciso acreditar que Deus existe para que nós tenhamos um encontro com Ele. Um relacionamento bem íntimo. Que Ele fale ao seu coração. Que você ouça a voz do Espírito Santo, sabe? Amados, não é de palavras não. É praticante da palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia, você precisa aplicar. Não ler por ler como você lê uma revista. Aqui a palavra de Deus, essa palavra aqui não existe no mundo, nem existirá um livro como este, que tem tudo o que você imagina, tudo o que você precisa, tudo o que acontece no mundo, está tudo aqui. É a palavra de Deus, divinamente inspirada. Ele pode libertar, Ele pode curar, Ele pode tratar todos aqueles que creem nele. Será que pode? Porque coisas maravilhosas aconteceram, estão acontecendo e acontecerão aos que creem. Os que acreditaram serão recompensados por Deus. Tratamento de saúde e outras coisas, resolvendo os problemas. Derramamento do Espírito Santo, isso que é o mais importante de tudo, amados. Você, como discípulo de Jesus, tem a unção do Espírito Santo, quando a sua palavra nunca vai voltar vazia para Ele, pela autoridade que Ele lhe dá, porque você se quebranta na presença dEle, e você chora aos pés do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, não acusando ninguém, não condenando ninguém, não, nada disso, simplesmente esperando as misericórdias de Deus para as nossas vidas. Ele pode fazer todas as coisas. Os que acreditaram serão recompensados por Deus. E essas coisas todas que Ele nos dá como dádivas, isso tudo são recompensas pela fé que temos em Deus. Amados, é muito fácil acreditar em Deus quando tudo vai bem. Quando você não está passando por nenhuma uma opressão, alguma coisa está lhe angustiando, a opressão é aquilo que vai lhe fechando por dentro. Quando não acontece isso, você está tudo bem, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Por que correr ao Senhor só quando você está opresso? Só quando você está necessitado demais, você tem que se ajoelhar. Senhor, agora eu estou precisando de Ti. Nós precisamos de Deus todos os dias, em todos os momentos, amados. Porque cada dia que você vive é uma luta que você enfrenta contra os leões da vida, contra as coisas ruins que acontecem neste mundo. Você precisa estar sempre preparado para poder enfrentar esses momentos. A vida não é um mar de rosas. Isso é uma coisa muito antiga, é do tempo do Luan, isso aí. É do tempo dele. A vida não é um mar de rosas. Não é, não. Não, a vida é um mar de rosas. Não é, mano. Isso aí é romance. E a palavra de Deus não é romântica, não. Ela é verdadeira. Ela cura, ela trata, ela consola, ela fortalece, ela transforma. Faz tudo. Só menos que não é romântica. É realidade. Amém? Não existe essa questão daqueles cultos, né? Coaches, motivacionais, para mostrar, não, porque meus sentimentos, sabe? Porque meu coração, emoções, nada disso interessa, amado. O que interessa é a palavra de Deus que revela. A palavra de Deus se revela por si só. A Bíblia revela a Bíblia. E a palavra que leva a transformação, que muda. Só a palavra de Deus. Nem outras coisas mais. Sensacionalismo qualquer, não interessa isso. Interessa você conhecer a palavra. Você acreditar que tem um Deus Todo-Poderoso que olha por vocês, por nós todos. Que tem misericórdia por nós. Isso é bom, entender isso.
E quando a falta de confiança em Deus nos induz a fazer avaliações equivocadas, quando oramos ou ministramos a cura em nome de Jesus, é preciso que o coração esteja pleno da palavra de Deus, para não perdermos a bênção. Houve avaliações enganosas descritas no livro de Jó. Agora eu peço para vocês, amados, abram seu livro, a sua Bíblia no livro de Jó. Jó 1, 9 a 10. O primeiro engano foi de Satanás. Jó 1, 9 e 10. Quem pode ler aí, amados? Por favor. Voz bem alta. Amém. Não é sem razão que Satanás é chamado de o acusador, sabe? Porque ele se opõe a Deus e à virtude. Ele admite a virtude de Jó, mas contesta a motivação dele. Põe em dúvida que tal atitude seja desinteressada. Ele ainda julga os santos e revela seus pontos fracos e pecados secretos. Ele julga Jó dizendo, alguma coisa ele tem interesse. Alguma coisa, ele tem alguma coisa escondida aí. Porque todas essas coisas todas aqui e tudo mais, ele tem alguma coisa escondida. Isso era Satanás falando, acusando ele. Sabe quantas vezes nós somos acusados também, amados? Quando as pessoas não creem que você é um verdadeiro discípulo de Jesus, que você renuncia a muitas coisas por amor a Ele, quando você simplesmente é influenciado por coisas e pessoas, internet, essas coisas que estão aí no mundo, quando você é influenciado por essas coisas, é muito complicado entender. Nós não podemos ser, amados, ser julgados pelo mundo. Não devemos ser, não. Nós somos. Nós devemos sempre testemunhar daquilo que nós cremos, né? E o inimigo, ele conhece algumas coisas de nós. Ele não sabe tudo, ele não é onipotente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não é onisciente, ele não sabe nada, tantas coisas, mas alguma coisa ele pode saber, que ele manda os secretários dele para ficar escutando e para poder arranjar tribulações, para poder desanimar você, para dizer que é mentira isso, porque eu não creio, porque não sei o que mais. Olha, e começam a julgar. Julgamento e acusação são uma coisa, na área de direito é uma coisa diferente, mas aqui julgamento e acusação são coisas acontecem muito no livro de Jó, quando Satanás tomou esse primeiro caminho. E o inimigo, ele acreditar que Jó servia a Deus por interesses. Ele nunca acreditou na possibilidade de alguém servir a Deus por amor. Ele nunca acreditou. Ele pensa que estamos fazendo as coisas para Deus de maneira forçada. Imagina que as nossas orações são motivadas pelo medo. Sabe por que estão orando? É porque estão com medo. Estão orando, estão se ajoelhando pela madrugada, chorando aos pés do Senhor. É porque estão com medo. Aí é a coragem que existe dentro do discípulo, do coração do discípulo. Aquela pessoa que ora, que busca o Senhor, para ter uma intimidade com Ele. Para poder passar isso para as outras pessoas. Essa realidade, amados. É por isso que o inimigo procura semear dúvida em nosso coração. Quando você se aproxima de Deus para pedir cura, libertação, ele sempre se apresenta para enfraquecer sua fé. Para vencê-lo, é preciso afirmar o seu amor incondicional ao Senhor Jesus. Amados irmãos, eu preciso falar alguma coisa sobre a minha saúde. Mês de setembro, mês passado,
Fui no minha cardiologista e fez um exame, mandou fazer um Holter, 24 horas, aquilo que passa aqui, que dorme, parece uma múmia aqui. Não pode virar para cá, não pode virar para cá. E aquilo, 24 horas ali. Daí levei para a cardiologista, ela olhou, viu, examinou, ele examinou, o Yuri examinou tudo, ele disse, aqui, olha, senhorão, teve 3 paradas aqui. Uma 3 horas da madrugada, e o senhor já estava andando de manhã, 9 horas, e outra, deu 3 paradas. Daí disse, e o que significa isso? Não sabia, é arritmia cardíaca. Fora do ritmo, coração fora do ritmo. Eu dizer logo, é o normal. Não sou técnico nisso, mas eu digo, é fora do ritmo do coração. Não está. Aí parou 3 vezes. Depois recomeçou. Né? E está, tudo bem. Daí vem, tá, se prepare, não sei o quê, para fazer um marca-passo, e não sei o que mais. Tudo bem, não tem problema. Luciana, ajoelhamos pela madrugada, orando ao Senhor, entregamos ao Senhor, Senhor, eu disse para ele, uma vez tu já me curaste. Tu podes me curar disso, independente de qualquer médico que está aí, qualquer remédio, porque tu és o Deus que eu sirvo. Eu creio num milagre, se for a tua vontade. Tu pode eliminar isso de mim. E aí nós conversamos com o Luciano, é o seguinte, não era para dizer desconfiar do hospital, dos médicos. Simplesmente uma coisa que passou na minha cabeça. Senhor, eu quero testemunhar de Ti. Se possível, com a cura ou não, mas de qualquer maneira, eu quero testemunhar. E vou procurar outro hospital, vou para o Hospital Amazônia. Fiz outro Holter, outra luta de novo lá. De novo lá. Não pode ir para cá e tal. E aquele a noite toda. De manhã e tal, o resultado, tá, vamos ver o resultado. Pegamos, demando para minha médica sem diploma, né? Eu até pretendendo até arranjar para a Luciana um diploma lá pela internet. Mas isso é fraude. Ela comparou todos os dados, e aí bateu. Não, é arritmia mesmo. Tudo bem, vamos orar ao Senhor. Senhor, aconteceu isso aí e tudo bem, agora eu vou fazer os procedimentos, né? Colocar um marca-passo. A Jamila até disse para mim agora assim, pastor, o senhor está invejando do Fernandinho, é? Não, rapaz, assim, nada disso. Daí, conclusão. Eu quero dizer para vocês que isso não me abalou e não me abala nada. Em nome de Jesus. Eu não minto, não. Eu continuo com a fé em Deus Todo-Poderoso. A Jamila me disse uma coisa que eu fiquei pensando. Mas, pastor, ele pode lhe curar até hoje, amanhã. E pode. E pode. Se ele não curar também, é um propósito dele. E amém por isso. Eu digo para vocês, amados, porque eu ia compartilhar com vocês só depois que tivesse o resultado todos. Isso foi em setembro. Eu compartilhei nas nossas aulas de Libras, né? Com algumas pessoas que estavam aqui. E hoje eu teria que compartilhar com toda a igreja do Senhor, porque vocês conhecem a minha vida. Há 25 anos que eu estive aqui, eu continuo sendo do mesmo jeito. Eu continuo do mesmo jeito. E vocês me conhecem, porque vocês tudo sabem de mim. Eu nunca escondi nem escondo nada de ninguém. Eu sou transparente, não me interessa, sabe? Falo das minhas fraquezas, da minha luta, é natural, nós somos iguais. Só não sou hipócrita, nunca vou ser, nem mentiroso. Isso eu não vou ser. Jamais. Bem, isso aqui eu tinha que falar para vocês. Falando sobre fé, que nós estamos falando aqui hoje. Na oração, que eu me lembro que eu disse, Senhor, Tu podes curar o meu coração físico, porque Tu já curaste o meu coração espiritual. Tu me renovaste.
Tu trataste do meu coração, tu me transformaste. Tudo isso foi a oração que eu fiz, pela fé no Senhor Jesus. Eu digo isso, amados, para a honra e glória do Senhor, para que todos vocês nunca desanimem enquanto acontecer qualquer problema na vida de saúde, seja o que for na vida de vocês. Creia que Deus está com seus olhos voltados para nós todos, amados. Só Ele pode curar, só Ele pode tratar. A vontade dEle é soberana sobre nós. Eu gosto de pregar sobre fé, porque é isso que nos sustenta. A fé no Deus Todo-Poderoso. E não tem que vacilar, não. Tem uma música que canta aí, que... Como é, Ana, aquela música? Sem vacilar, não sei o quê, como é? Sem chorar, isso aí, sem vacilar mesmo. Mas é verdade. Por que vacilar? Por que ter medo? E agora? Como é que vai ser? Olha, nesses meus 58 anos de idade, não há riso, por favor. Não há riso. Eu já vi muita coisa, mas ainda quero ver mais ainda. Eu quero ver muitos adolescentes aqui vencendo nas suas profissões, nos seus vestibulares, no seu trabalho, na sua vida espiritual, nos seus ministérios. Eu ainda quero ver isso aqui, para a honra e glória do Senhor, pela fé que nós temos num Deus Todo-Poderoso. Quando eu falei a Deus que ia repetir o exame, não foi por medo, não. Como eu já disse, nem desacreditando no exame. Mas eu queria testemunhar a todos, dizendo que eu sirvo um Deus poderoso que faz milagres, porém sei também que a vontade de Deus é soberana. O segundo engano, amado, foi da mulher de Jó. O segundo engano. Jó 2, 9 e 10. Quem é outra voz forte aí para ler, amados? Jó 2, 9 e 10. Então, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. A mulher de Ló pensava que a vida de Jó se resumia apenas nos seus bens e na sua saúde, suas propriedades, suas fazendas, seus animais. Ele era um dos homens mais ricos do Oriente naquela época. Jó era rico, próspero. Tinha 7 filhos, tinha filhos, filhas. E ela, por ser ignorante em relação ao amor de Deus por nós e do nosso amor por Ele, ela pensava enganosamente que uma vez perdido esses bens, não havia mais razão de continuar servindo a Deus. Muitos hoje em dia vivem nesse engano. Muitos se afastam de Deus por causa das perdas que sofrem. Poxa, eu tinha isso, eu perdi o emprego, a minha empresa faliu. Por que isso? Porque eu perdi a minha esposa, eu perdi a minha mãe, eu perdi meu pai. E as pessoas entram em ansiedade profunda por causa disso e não creem num Deus que pode todas as coisas, amados. E as pessoas às vezes não acreditam, que as pessoas dizem: poxa, essa pessoa é muito fria. Não é. A pessoa chora, a pessoa sofre porque é humano. Ele se recorda daquelas pessoas. Mas ele sabe, Deus fez o que ele achava melhor. Quem somos nós para queremos questionar tudo o que Deus faz? Quem somos nós? Não existe sabedoria no mundo, amados, que possa chegar e responder isso. Nenhuma. Sabedoria secular, amados, quem deu isso foi Deus. Deus, a única sabedoria que existe vem de Deus, a perfeita, a grandiosa inteligência, sabedoria, é com Ele.
É com Deus. Um sinal muito forte que Deus está tratando, às vezes, até de forma muito dolorida, às vezes, mas muito eficiente, quando há os resultados de cura interior, treinamento para enfrentar as lutas com coragem e determinação. Muitas das vezes Deus está tratando-nos para que nós, no momento de prova, de luta, nós possamos ter força para resolver e enfrentar e dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Eu posso estar todo arrebentado aqui, Senhor, mas eu creio em Ti. Esse é um passo muito forte que você tem que fazer. Crer pela fé. Não creia em livrozinho por aí, não creia em coisazinhas que estão acontecendo aí por aí, não sei o que mais, essas coisas, internet, não sei o que mais, pregações emocionais, coisas para querer mostrar, massagear o superego das pessoas. Isso não resolve, não cura ninguém. Mas a palavra cura, a palavra trata, e ela resolve a situação. Qualquer situação. Mesmo vivendo com Jó, sua mulher experimentando da fidelidade e integridade de Jó ao Senhor, ela nunca compreendeu isso e viveu plenamente enganada. Amados, não devemos ser enganados pensando que a vida verdadeira está nos bens que nos cercam. Você não deve estar enganado pensando que porque você tem isso, porque você tem aquilo, e você se sente intocável, se sente imune a qualquer uma ação, qualquer coisa que possa acontecer. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Você precisa estar preparado para essas coisas. Quando você levanta a sua voz, quando você ora ao Senhor, Senhor, estou aqui à tua disposição. Faze de mim um instrumento da tua vontade. Olha, amado, isso é muito forte. É muito forte. Porque Ele vai te usar. E não vai ser só coisas boas, não. Ele vai te tratar. Ele vai tirar as arestas que existem na tua alma. Preparado para enfrentar qualquer coisa. Momentos doloridos você vai passar. Senhor, usa-me como instrumento da tua vontade. É forte isso. Eu fiz esse juramento, Senhor. Usa-me como um instrumento da tua vontade. Lá em Lucas 12:15, Jesus diz que uma vida boa nada tem a ver com ser rico. Por esta razão, guarde-se da cobiça. Quer dizer, é o desejo pelo que você não tem. Você está vivendo muito bem aqui, de repente você olha para o fulano lá, olha, rapaz, o cara comprou um carro muito bonito, e você chega lá com ele, poxa, olha que parabéns, tal, mas é cobiçando aquilo, ele tem o dele, ele não se conforma com aquilo. Nós devemos nos conformar com aquilo que Deus nos dá, amados. Não cobiçar nada de ninguém. Os grandes empresários gastam milhões de reais, de dólares com publicidade comerciais, a fim de levar-nos a pensar que comprando os produtos anunciados seremos mais felizes, mais bonitos, mais fortes. O influenciador e a caneta mágica é uma ilustração. Ele chega com uma boa dicção, uma boa apresentação e diz assim, olha meus irmãos, meus amigos, essa caneta aqui é mágica. Para vocês imaginarem como ela é tão perfeita que eu não preciso escrever nada. Eu coloco a caneta aqui, ela imediatamente, ela lê meus pensamentos e já vai escrevendo automaticamente. Olha a mentira. Eu estou exagerando uma coisa que é verdade. Daí a propaganda de um carro tem que ter mulheres nuas lá na frente do carro. Está entendendo? Para você ter os dentes bem brancos, porque quando você escova bem os dentes com tal pasta,
Amanhã as garotas vão bater na tua porta atrás de você. Verdade, amado? E as pessoas consumistas são assim, emocionalmente com problemas. Já compra coisas que já até tem. Chega lá em casa, poxa, eu já tinha isso, por que eu comprei? Consumismo. E a influência dos influenciadores é muito forte. Tem que ter muito cuidado com isso. Contente-se com aquilo que você tem, que Deus lhe deu. Vou fazer e não entrar nessa aí de consumismo, deixa para lá. Se pegue lendo a palavra de Deus, busque, ore, e tudo mais Ele fará pelas nossas vidas. Como Paulo, devemos afirmar em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Suficiência de Deus em nossas vidas. Deus é suficiente para tudo nas nossas vidas. Nós não precisamos de nada mais. Precisamos adorá-lo em espírito e verdade. Nós precisamos orar a palavra, nós precisamos nos aperfeiçoar. Nós precisamos aprender Libras, que é importante para evangelizar as pessoas que são surdas. Né? É bom, muito bom. Quantas pessoas que têm esse problema você encontra por aí e você não sabe como fazer? Faz como eu faço lá no Líder. Tudo errado. Eu não conhecia Libras. Chego lá para o rapaz não sei o que é que tem, eu pego e digo para ele assim, o cara crente, né? Eu pego e falo assim. Daí, e aprendendo Libras, não tem nada disso. Mas eu sei que também tem uma coisa em Libras que eu entendo. Nós precisamos ter a expressão corporal, ela ensina muito, né, professora? A expressão corporal, ela ensina muito. Você, com a expressão do seu corpo, você já mostra um caminho para aquela pessoa. Amém? Mas isso tudo, eu não estou fugindo do texto, não. Mas que nós precisamos entender que nós precisamos nos aperfeiçoar, treinar, ler a palavra, buscar no Senhor, sabe? Pagar o preço pela madrugada, vá lá meditando na palavra, deglutindo da palavra de Deus, e o Espírito Santo começa a lhe falar. Num versículo você pode fazer 50 ou 60 pregações, só num versículo da Bíblia, porque é o Espírito Santo que vai jogando. Olha, isso e mais isso. O terceiro engano foi dos amigos de Jó. Está lá em Jó 11, 13 a 20. Jó 11, 13 a 20, diz assim: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos do perverso desfalecerão, seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Amados, os amigos de Jó, eles pensavam que o sofrimento de Jó eram consequência de seus pecados. Que pecados que Jó tinha? Quando o Senhor olhou e disse para ele, aquele homem lá de Uz, ele é íntegro, homem íntegro, idôneo. E agora eles estão confabulando, arranjando uma narrativa para dizer que Jó tinha um pecado, que precisava confessar. Quando estamos magoados, às vezes somos curados desta mágoa, abrindo o coração ao nosso Deus,
ao nosso discipulador, ao nosso pastor. Mas por fim chega o momento de parar de falar e começar a ouvir. Há vezes em que falar é violar o momento. O que quer dizer isso, pastor? Silêncio. Ouve a voz de Deus. Não fala mais nada. Nem ouve ninguém mais. Ouve a voz do Senhor. Procura escutar. E num sussurro, o Espírito Santo fala a você, olha, isso. Quem já escutou a voz do Espírito Santo aqui? Amém. Amém. O termo que mais bem define instantes como esse é reverência. Essa foi uma lição que Jó, o homem da Bíblia mais tocado pela tragédia e pelo desespero, aprendeu. Seus 4 amigos se aproximaram de seu leito como sargentos instrutores, dizendo-lhe que Deus é justo e que a dor é consequência do pecado e que tão certo como 2 e 2 são 4, não sei o quê. Jó devia ter algum antecedente criminal em seu passado para sofrer assim. Com certeza, ele pecou lá no passado, alguma coisa e nunca se arrependeu. Então, essa era a narrativa dos amigos. Ainda hoje, muitos estão enganados a respeito de Deus. Tudo que dá de ruim lhe acontece, é Deus quem está punindo. Deus não quer coisas ruins que nos aconteçam, não. Muitas das vezes são o resultado das nossas próprias escolhas. As nossas escolhas nos levam a certas situações. Escolhas pessoais. Não, eu quero isso porque eu acho melhor, não sei o quê. Vontade. E deixa de ouvir a vontade e a voz de Deus. E ainda que aparentemente seja algo ruim, se vier de Deus é sempre uma bênção. Deus nos visita sempre com bênçãos maravilhosas. Nossa fidelidade a Ele é proporcional a essas bênçãos maravilhosas. Quanto mais você é fiel ao Senhor, mais Ele lhe abençoa. Quanto mais você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, mais Ele lhe abençoa. Tome cuidado com isso, amado. Tome cuidado. Muitas causas aí acontecem em relação a isso. Não é castigo de Deus, nem nada disso. É uma questão de justiça, simplesmente, e o que está na palavra. Devolver aquilo que não é seu. Para que não roube ao Senhor. Mas quando nós obedecemos, o Senhor está sempre atendendo a sua vida. Você não vai morrer de fome, você não vai passar miséria, nunca. Um discípulo de Jesus não passa miséria nenhuma, dependendo muito da sua fidelidade a Deus. E nem aperreio por aqui, aperreio daqui. Eu não estou falando negócio de comércio com Deus, que ninguém comercia, nem aceita esse negócio. Você dá, ele diz, nem devolve, é dá. Você dá e você vai recolher muito mais. Isso é mentira do diabo. Não. Você tem que cumprir aquilo que deve ser feito. A obra do Senhor. Deus nos visita com prosperidade, não com miséria. Ele nos visita com libertação, não com opressão. Visita-nos com vitórias e não com derrotas. Não é o desejo de Deus que nos traz esses problemas. Ele ocorre, mas não porque Deus os enviou pela sua simples vontade. Não devemos nos enganar. Deus quer nos ajudar. O quarto e último engano foi do próprio Jó. Capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Olha só, que forte isso. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó falando isso. Essas palavras parecem contradizer tudo o que os primeiros versículos do livro registram. Como pode um homem íntegro, reto e temente a Deus não conhecer a bondade divina? Esse é o grande perigo que ronda nossas vidas. Muitos conhecem a Deus porque ouvem falar dele, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com ele. Uma pessoa ouviu muito falar, houve uma pregação, alguém foi lá e falou em Deus, tudo bem, mas não tem uma experiência com ele. Aquilo é como se fosse uma coisa automática. Fala como Deus fosse uma coisa tão banal. Porque Deus é assim, e falam o seu nome, o seu santo nome é em vão. E porque Deus é isso. Mas não tem relacionamento com Deus, e não adianta você nem falar no nome dele, você não tem esse direito de falar no nome de Deus se você não tem um relacionamento com ele. Se você não conhece seu Deus. Você não tem direito de falar. Amado, nos vidros de alguns carros aqui na cidade, ou até em outras partes, e nós sempre vemos alguns adesivos lá, eu digo que são adesivos agressivos a nosso conhecimento da palavra de Deus e a da nossa fé. Os caras dizem lá, olha, isso aqui é presente de Deus. No lado tem a marca de um motel, no outro, marca de bebidas do outro lado. Presente de Deus? Quem disse que isso é presente de Deus? Usam essas coisas como se fosse um talismã, quer dizer, algo que protegesse, né? É como se fosse um amuleto, né? Um amuleto. Não! Isso não funciona, mano. A mesma coisa, o cara pega e coloca um bocado de cruz lá no carro dele. Ele pensa que com isso ele vai afastar o diabo da vida dele. Se ele não for buscar o Senhor, ele está perdido. Mas por que faz isso assim, que não adianta. Mas, olha, não expulsa nada. Se você não tem um relacionamento com Deus, você não tem autoridade nenhuma. Amém. Amados, quando as tempestades, as grandes tempestades, né? As grandes tempestades, quem está no curso de Libras sabe. As grandes tempestades, quando acontece isso, desabam a teoria sobre Deus. Não funciona. Não tem o mais importante, não tem relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E agora, amados, para concluir, é preciso que nós tenhamos os olhos abertos da fé para ver o Deus que servimos está acima dos nossos sofrimentos. Ele é o Deus que tem poder para mudar nossa vida. Ele pode nos curar e libertar de qualquer doença ou crise. Pastor, qualquer doença, qualquer crise, Deus pode curar, sim. Quem crê, levante sua mão, meu amado. Para a honra e glória do Senhor, Ele pode sim. Você não gostaria de contemplar a beleza e a santidade do Senhor nesta noite? Aqui e agora? Ele está aqui. Através do seu Espírito Santo, Ele está passeando no meio de vocês. Ele está tocando em vocês aí. Receba o toque do Espírito Santo. Ele está transformando a tua vida. Está tirando a indiferença do teu coração. As mentiras que o inimigo pode ter colocado na tua mente agora, desacreditando de tudo que está sendo pregado ou ensinado aqui. Fazendo desdém do poder de Deus. Cuidado! Mas Ele está aqui. Para ver coisas maiores acontecerem aqui nesta casa de oração, em nome de Jesus. Conquiste com Ele o seu milagre. Qual é o seu milagre, amado? Que milagre você está esperando?
O momento é agora. E você acreditar que o Senhor pode fazer isso. Mas busque-o enquanto você pode achar. Não se deixe levar pelo engano. Abra bem os olhos e veja a glória do Senhor brilhar em sua vida. Conquiste com Ele o seu milagre. Aproxime-se dEle, crendo que Ele existe. Deixe Ele poder fazer uma mudança profunda em seu viver. Amém? Quem pode dizer amém? Coloque de pé, amados, por favor.